Muito bem, vamos abrir a Bíblia Sagrada em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5. Muito obrigado a você que ama as consagrações e obrigado a você que vai ficar comigo para o nosso almoço, Agapé, nosso almoço do amor, que é aquele estrogonofe com batata palha e tal, uma bênção de Deus. Diz assim o apóstolo São Paulo, 1 de Timóteo 1, 3 a 5. Perdão, segunda, eu estou tão emocionado que... Olha lá, diz assim a palavra do Senhor. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Está dizendo Paulo a Timóteo. Ele disse, porque eu tenho uma recordação, eu guardo esta recordação da tua fé, uma fé sem fingimento, uma fé que primeiramente habitou na tua avó Lloyd, depois na tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Então Paulo está falando de gerações, a avó, a mãe e o filho. Uma geração de fé sem fingimento, uma geração de motivadores de vida, uma geração de capelães. Vamos ouvir o Espírito falar. Pai amado e bendito, eu te agradeço, ó Deus, por poder estar neste altar, com todas as limitações da minha carne, mas perfeito no meu espírito em Cristo Jesus. Sou um vaso de barro, cuja suficiência vem do Senhor. E aqui estou, Deus, para continuar preparando aqueles que serão instrumentos de Deus, com ousadia, com fé, com sabedoria, na prática da capelania. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, ovelhas de Jesus, meus filhinhos em Cristo. Hoje, na nossa capelania, vamos falar sobre a igreja, a família e a escola. Você, capelão, que está aqui hoje, sabe, e eu venho já há muitos meses preparando, educando, disciplinando, admoestando vidas, porque o resultado da vida de um capelão é que ele se torna num orientador, num conselheiro, uma pessoa que aconselha, uma pessoa que dá assistência espiritual, uma pessoa que sabe orientar nos momentos difíceis. É um sacerdote, o capelão é um sacerdote que oficia, que tem uma obra a fazer, que presta assistência espiritual. Esta é a função admirável de um capelão. E claro, o capelão, eu tenho ensinado aqui diversas vezes, ele tem que ter uma aptidão para servir ao próximo, atender a pessoa na hora das necessidades, saber visitar uma pessoa num hospital, num lar onde há sofrimento, num presídio onde há desencantamento pela vida. O capelão é chamado para ajudar pessoas a superarem sofrimentos. O capelão tem que conduzir, às vezes, momentos dramáticos, como, por exemplo, um funeral, ou saber dirigir uma palavra na hora de um casamento. Todos esses temas já foram abordados aqui profundamente. O capelão tem que ter uma profunda empatia pelo próximo. Ele tem que saber que o ser humano vive situações de vulnerabilidade, às vezes numa doença terminal. Ensinei aqui algumas semanas atrás como falar, com quem falar. Às vezes pessoas da família que fazem escolhas erradas, que tentam desligar um aparelho
de uma pessoa que está mal, ou que querem cremar um corpo de um cristão. Tudo isso nós abordamos, estou apenas rememorando. Então, às vezes, o capelão se encontra uma única vez com uma pessoa, especialmente na hora terminal. É a última oportunidade que tem, para que ele ministre a palavra, ministre a oração da fé, traga convicção à vida da pessoa, que a vida aqui nesta terra é limitada e que ela continua na eternidade. Às vezes, eu tive esta oportunidade de uma última palavra, uma única palavra, e a pessoa depois partir para o descanso eterno. Então, por que nós estamos tão preocupados em preparar o capelão? Porque o capelão tem que ser confiável. Às vezes, lhe é passado um segredo que ele tem que manter como segredo. O capelão é confiável porque ele tem que estar disponível a qualquer hora. Tem que ter uma força espiritual muito grande. Não pode se abater espiritualmente perante um problema. A pessoa não pode visitar um hospital e chegar lá e se abater, e estar tão mal emocionalmente quanto às vezes está um paciente. O capelão tem que saber lidar e ser capaz de lidar com tensões. A vida de um capelão é lidar com tensões. Na hora do hospital, na hora do presídio, na hora da morte, na hora que precisa uma família em crise, desemprego, guerra, violência, ele tem que saber lidar com tensões. E hoje, vis-à-vis este fato, nós vamos falar sobre esta tensão que existe hoje entre a igreja, a família e a escola. Porque, irmãos, quem é o responsável pela fé infantil? Você sabe que hoje temos uma geração amadurecendo muito distante do mundo que os pais e os avós viveram. Muito distante. Você pega hoje um jovem, um adolescente, ele está num mundo totalmente diferente, muito distante do que era o nosso mundo. Então hoje o mundo não compartilha mais dos mesmos princípios morais, dos valores sociais que se vivia no nosso tempo, nós que somos mais velhos. O adolescente, o jovem de hoje, está vivendo uma apatia espiritual muito grande, e até vou lhe dizer, uma indiferença religiosa. Hoje, para você juntar 50, 100 jovens numa igreja, é uma guerra. É uma guerra. E eu vou lhe dizer mais, você tem que saber disso. O cristianismo hoje tem menos influência sobre as novas gerações do que tinha nas gerações antigas. Olha, onde você apanhava um crente ao domingo da geração antiga, na praia ou fazendo churrasco? Em hipótese alguma, ele era comprometido com Deus, e os crentes antigos estavam na igreja, houvesse o que houvesse, eram guerreiros, não tinha esse negócio de medo da praça seca, medo da praça molhada, medo disto, medo daquilo. Amado, quem é guerreiro, ele tem um compromisso, ou ele crê em Deus ou não crê, meu amado. Eu estou cansado de ouvir pessoas dizerem, eu tenho medo da cidade, então mude para Nova York, mude para Orlando, mude para Boca Raton, você não vai ter medo de nada, lá só matam 10 pessoas por mês. Amado, nós vivemos numa sociedade que é assim. Eu vivo aqui há mais de 44 anos, sempre foi assim. Ou eu acredito em Deus, ou não acredito em Deus, amado. Ou a minha fé é uma fé legítima e influencia o jovem, porque o jovem sabe muito bem, quando o pai e a mãe abrem mão dos seus compromissos com Deus, que testemunho nós vamos dar aos nossos filhos? Filho, hoje não vamos à igreja porque tem bala perdida. Qual é o lugar no Brasil que não tem bala perdida? Ou não vamos à igreja porque
haver uma chuva e vai encher de lama a rua. Qual foi o ano que não tivemos isso no Brasil? São Paulo, então, vive debaixo d'água. Agora, é o mundo que nos influencia, amados? Ou nós é que influenciamos o mundo? Somos nós que temos que influenciar o mundo. Então, os pais cristãos que vivem engajados na obra do Senhor têm que desejar para os seus filhos algo que realmente seja duradouro e eterno. Hoje nós vamos orar por filhos aqui, daqui a pouco nós vamos orar por filhos. Porque se a igreja não tem, você junta um Rock in Rio, você põe lá 3 milhões de pessoas jovens que pulam, dançam, drogam, sexo. Aí você junta 50 jovens numa igreja. Imagina. Então, a igreja perdeu influência por causa de quê? Por causa da falta de ousadia, de radicalismo dos pais, de atitudes como os velhos pregadores e os velhos crentes faziam, amado. Não havia velha guarda cristã, não faltava o domingo à igreja, não discutia dízimo, se é de Deus, se não é de Deus, se é de Moisés, se é do Antônio, se é de João. Eu não conheço, na velha história da velha guarda evangélica, pessoas contestando a palavra de Deus como hoje fazem. Aí vem o mundo poderoso, influencia, e as pessoas dizem, o mundo está arrastando os jovens. O mundo está arrastando os jovens porque nós, os pais, é que temos que gerar nos nossos filhos uma obra duradoura, com o nosso exemplo. Segundo lugar, com o nosso exemplo. Terceiro lugar, com o nosso exemplo, com a nossa palavra, com o nosso testemunho e com a nossa fé. Então, muitas pessoas não têm clareza como discipular os filhos. Numa sociedade com valores tão grandes, anticristãos, nós temos que ter uma posição, pais evangélicos. Você sabe, a escola hoje, nós vamos falar sobre essa questão, a escola hoje tornou-se uma escola de viés político. Menina entra numa escola educada, com valores bons, chega lá, raspa o cabelo, tatua no rosto, pinta os lábios ao contrário, começa a andar com roupa toda rasgada, porque isto é o que a escola está passando. Bebendo, fumando, cheirando, isso é o que a escola está passando. Então a formação espiritual começa onde, amados? A formação espiritual dos nossos filhos começa dentro da igreja, mas ela tem que ser repercutida dentro de casa. Começa na igreja, mas na realidade a formação do que se ouve aqui começa dentro de casa. Depois volta à igreja, volta a casa, volta à igreja. E esta influência, igreja, família, família, igreja, vai para onde? Vai para a escola, vai para a faculdade. Isso tem que voltar a ser uma verdade. Nós não podemos apenas dizer, nós da velha guarda tínhamos uma posição diferente. Bem, essa é a Bíblia não muda, Deus não muda, é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Nós é que temos que voltar a esses princípios. Família, igreja, igreja, família, família, igreja, escola. O que se aprende na igreja leva-se para a família traz para a igreja leva para a família. Uma vez feito esta unidade, isto chega à escola. Então, meus amados, hoje há uma desconexão entre relações escola, igreja e família. No que diz respeito à formação espiritual no contexto atual, você vê por que os jovens hoje têm muita dificuldade de vir à igreja? Porque o jovem os jovens passam por dois momentos muito importantes. Primeiro, ansiedade. O jovem de hoje está muito ansioso. O que será o meu amanhã? Qual é o viés sexual? A escola diz, não, você não nasceu com sexo, você vai definir qual é o teu sexo mais tarde. Agora vou tomar hormônios, vou me transformar numa garota, sou uma garota, mas quero deixar barba, vou tomar hormônios, testosterona para virar homem e tal.
isto tudo, meus amados, gerou uma ansiedade muito grande no jovem. E por que o jovem vive assim? Por causa da aceitação. Olha para mim, aceitação. O jovem quer ser aceito. E às vezes ele não tem essa segurança dentro do lar. Ele tem que ter na igreja. Por isso é que eu não permito que ninguém, às vezes chega um jovem com um brinco no nariz, com na orelha, receba. Porque o jovem precisa de ser aceito. Porque os pais hoje em dia não têm muito tempo para ficar com papo, com diálogo. Então, o jovem que não tem aceitação dentro da família, não se sente aceito na igreja, ele vai ser aceito aonde? Nos lugares das ideologias. No lugar da droga, no lugar do LGBT, no lugar do homossexualismo. É isso que é. Dois temas muito importantes, ansiedade e aceitação. Então nós neste ministério queremos ajudar através do ensino à família, para que a família ajude os seus jovens adolescentes e os seus filhos, para que este ciclo depois vá repercutir na escola, na sociedade, porque tudo isso, amado, é a igreja com a família. É a igreja com a família. Então o jovem anda muito ansioso, quer ser aceito, e se não é aceito pela família, nem é aceito pela igreja, ele procura os grupos de ideologia. É isso que trouxe a derrota para a nossa sociedade. Então a família e a igreja, amados, são responsáveis pela formação espiritual, pelo caráter, pelos valores cívicos. Por isso o capelão tem que saber disso. Quando você orientar uma família, você tem que estar consciente disso. A igreja e a família são responsáveis pela formação espiritual, pelo caráter e até pelos valores cívicos. Então, como líderes, os capelães têm que estar de acordo com esta questão. Responsabilidade pela formação e pelo desenvolvimento espiritual se deve igreja e família. E deixe-me abrir-lhe aqui. Amado, você tem que ter um vínculo com a igreja muito forte. Muito forte. Porque senão a tua família acaba por se envolver com o mundo. Então você tem que ter um vínculo muito forte. Por isso é que eu disse, igreja não é um lugar para se ir. Eu vou na igreja. Igreja é um lugar para se participar, para pertencer, para ter raiz. E eu vou lhe dizer, amado, não crie vínculos com nada do mundo. Crie vínculos com a igreja. Ame a sua igreja. Fale com amor da sua igreja. Respeite a sua igreja. Porque, irmãos, este não é um movimentecozinho, amado. Se você abrir o dicionário pentecostal, editado pelas Assembleias de Deus, vai ver 7 vezes dentro do dicionário o nome Miguel Ângelo, Igreja Cristo Vive. Isto é uma coisa de Deus. Isso é um plano de Deus, isto é uma profecia de Deus. Então, nós temos que ter um vínculo muito forte com a igreja. Se o vínculo com a igreja é apenas de domingo e tal, e um domingo vem, um domingo não vem, pois, sabe como é, eu tenho medo de sair à rua. Você não é cristão de nada, amado. Vá ver o capítulo 11 de Hebreus e pergunte se o que se vivia no passado é o que se vive hoje. Acho que as pessoas tinham um corpo cerrado pelo meio e não negavam a sua fé. Eram queimados, eram entregues aos leões, mas não negavam a sua fé. Aí hoje é assim, eu não vou à igreja porque está chovendo e eu sou de açúcar e posso derreter. O filho que ouve o pai e a mãe dizendo, não vai à igreja porque tem tiro, não vai à igreja porque é sociedade, não vai à igreja. O que esse filho tem de aceitação dentro de casa? E quais os valores que são passados para ele? Os pais estão ensinando covardia, timidez, medo. Você sabe, nós tínhamos uma senhora aqui nos telefones da igreja, uma pastora, que nós tivemos que afastar, porque as pessoas ligavam para cá e diziam, não venha não, amada, porque hoje deu um tiro, não bateu murcho, não vem. Amado, eu disse, minha irmã, a senhora está provocando medo nas pessoas. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda. Guarda ou não guarda, amado? E o maligno não lhe toca. Então,
eu não posso me deixar seduzir pelo diabo. Não é o diabo que põe ordem na minha cabeça, é Jesus Cristo, amado. Então a sua família tem que saber disso. Tudo deve começar com os pais. Aquilo que os pais aprenderam dentro, olha para mim por gentileza, o que os pais aprenderam dentro da igreja. Mostra ao seu filho que Jesus está em primeiro lugar na sua vida. Mostra à sua família que você ama mais a Deus que o mundo, meu amor. Este é o capelão. Mostra a sua fidelidade ao apostolado. Você sabe que tem uma igreja na Barra, tínhamos aqui um bispo que foi para lá, e o pastor lá fez um acordo com o bispo, disse, olha, tenta tirar o máximo de pessoas da igreja Cristo Vivo, depois você vai ter um cargo na igreja. E anda esse homem de telefone em telefone, ligando para os nossos membros, vem para cá, porque cá é que é bom, aí não, aí é perigoso, aí, olha só, olha o miserável que é o coração desse homem. Se estiver ouvindo, é miserável o seu coração. Nós gastamos milhões para trazer uma pessoa para a igreja, um prosélito. Nós gastamos muito dinheiro de comunicação para trazer uma alma. Depois vem um senhor e começa a dizer, não, a cidade, então mude, vá viver em Los Angeles, vá viver na China comunista, que é maravilhoso, na Venezuela, em Cuba. As pessoas têm que amar o seu país, amado. As pessoas têm que amar esta terra. Eu me recordo no passado, nós cantamos, uma vez por mês cantamos o hino nacional, 7 famílias foram embora dizendo, nós não aceitamos o hino nacional na igreja, porque nós não queremos bandeira na igreja, nós não queremos pátria na igreja, nós queremos o quê? O mal do nosso país? Então nós estamos aqui sendo instruídos, porque essas situações todas vão bater na tua porta, e você tem que saber orientar as pessoas. Governo e sociedade não têm responsabilidades tão grandes na formação de filhos quanto tem a família e a igreja. Eu sinto uma responsabilidade sobre os meus ombros muito grande com a questão do jovem, desde o bebê que fica dentro do berçário. As irmãs não ficam dando papinha, Neston para eles, ficam dando palavra também. Ele vai para a escolinha bíblica, é ensinado, nós temos aqui professor, é ensinado o valor bíblico da graça a Deus, passa a juventude e continua, chega a uma certa idade, passa a frequentar a igreja mãe, mas já com uma raiz grande, e essa raiz, amado, também tem que ser plantada dentro da família. A igreja só não pode fazer tudo, é a igreja e é a família. Então a igreja tem que estar por trás da família, porque a igreja e a família são responsáveis pelo desenvolvimento e a formação da criança, do adolescente, do jovem, chega depois a adulto. Nosso papel como capelães, como igreja de Jesus, é um papel muito forte na formação e no desenvolvimento das crianças, até chegarem à fase adulta. Olha que nós temos aqui famílias de 4 gerações. Então tem gente aqui que está conosco há 40 anos. Que os filhos casaram, tiveram netos, os netos casaram, são 4 gerações. Amado, é impossível que uma pessoa que tem raiz numa igreja tenha um filho atirado aí às cobras, na droga, na prostituição, no homossexualismo. É impossível. Agora, nós somos muito, nós condescendentes com tudo, e o diabo não é condescendente conosco. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Então, o seu testemunho dentro de casa, amado. Eu me recordo, nós tivemos uma pastora na Áustria, que eu gostava muito dela, mas que o diabo fez a cabeça dela com uma irmã aqui da igreja, e ela tinha um filho, já homem, que um dia apareceu em casa e disse, mãe, eu vim aqui porque lá fora está o meu noivo, e eu queria a sua bênção, a senhora é pastora, queria que o senhor abençoasse. Sabe o que esta senhora disse? Meu filho, você é meu filho, eu te amo, você sabe, vou te amar até morrer, mas eu sou uma mulher de Deus, eu não aceito esse comportamento, você não traz noivo aqui para dentro da minha casa. A minha casa é um lar de Deus, eu vou te amar, vou te aceitar, se você é o teu problema, mas trazer um noivo aqui, para dormir aqui na minha casa, não. Hoje em dia os pais estão fazendo o contrário.
Ah, não, apóstolo, eu prefiro comprar uma maconhazinha para minha filha fumar no meu quarto, porque ela está fumando perto de mim maconha. O problema é se ela vai para o morro fumar. Então, pais aceitando a maconha, a cocaína, o homossexualismo, meninos jovens convivendo sexualmente, porque pelo menos é aqui em casa, apóstolo. Então você, um pai evangélico, uma mãe evangélica, que tem temor de Deus, deixa uma filha de 15, 16 anos ter sexo dentro de casa, para pelo menos aqui está salvando, ou então fumar uma maconhazinha. Pastor, mas está fumando perto de mim, é melhor. Não, mas não é esse o caminho é o ensino, é a disciplina, é a palavra de Deus, é a tua oração dentro de casa, porque você na realidade é o capelão da tua casa, você é o conselheiro da tua casa. Então eu vou lhe dizer, pai e mãe, a sua vida espiritual não deve ser só ao domingo. Não pode. Porque se tem aqui uma reunião de oração, porque a oração protege a família, mano. Por que se tem escola bíblica? É para criar raízes. Por que tem sociabilidade na igreja e aquelas redes que se criaram aqui de agregar? O coral é agregação, amado. A escola de sociabilidade da igreja é uma escola onde as pessoas aprendem a agregar. Então, hoje, é um erro e um pecado se levar a educação religiosa à escola. Você não vê a reação que está aí no público? Se um professor diz, vamos cantar o hino nacional, pula a sociedade toda nas costas do professor, tiram, decapitam a pessoa, porque ele quis cantar o hino nacional. Então, esses valores todos é que fizeram do Brasil o que hoje é o Brasil. Tudo negativo, amado. Mal do professor que dentro de uma escola diz, meus filhos, antes de começar a aula, vamos agradecer ao Senhor Jesus. Ou vão logo aparecer 50 pais para denegrir esse professor. Mas se o professor disser, hoje eu vou ensinar como ter sexo, os pais dizem, isso mesmo, ensina bastante. Então o capelão tem que saber este tipo de orientação. Então, 2 horas ao domingo só não serve para a vida espiritual. É como você comer uma vez por semana. Se você comer uma vez por semana, daqui a 2 semanas você está pele e osso. Daqui a 3 semanas você morreu. E você sabe, toda comida que colocamos na boca é um bilhete. Seja que for a comida, você colocou na boca é um bilhete. E as suas células vão ler este bilhete. Você come coisas erradas, as células vão ler, vão receber uma informação errada e você vai adoecer. Até isto, nós temos que ter cuidado na igreja. A sua alimentação. 40% gorduras, 40% proteínas, 20% carboidratos. Tudo que é branco é problemático. Farinhas, pão, tudo. Evita o máximo isso aqui. Então, até toda vez que eu como alguma coisa, eu estou comendo um bilhetinho que vai lá e diz ao meu pâncreas, diz ao meu fígado, diz ao meu estômago, diz à minha mente, enfim. E o organismo sabe ler estes bilhetes. Nós temos que ter cuidado até com a nossa alimentação. Então, nós temos que treinar muito os pais aqui na igreja. Priorizar, os pais têm que priorizar a vida espiritual. Trazer os seus filhos à escola dominical. Encorajar o adolescente a vir à igreja. Trazer os filhos à reunião de juventude aos sábados. Desejar que os filhos tenham aulas bíblicas. Retiros espirituais, congressos, cultos, estudo bíblico. Amado, essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Então, quando nós trazemos os jovens e adolescentes para a igreja e cuidamos deles, eles chegam aqui depois como adultos, a reunião da igreja mãe, outro tipo de pessoa, porque nós priorizamos o desenvolvimento espiritual. Então eu vejo as classes de escola dominical como essência da educação espiritual dentro da igreja, essência. E todas as vezes que nós detectamos um erro num jovem, nós vamos ver que esse erro não veio aparecer somente na igreja, é alguma coisa que nasceu dentro de casa. Então os pais têm que priorizar Deus, sim. O pai é o capelão da família, a mãe é a capelã da família. Vou lhe dizer, 2 horas ao domingo não é suficiente. Você tem que ter vínculos fortes,
fazer um jeito de arrumar isto com a tua família e dizer, gente, nós somos de Deus ou não somos de Deus? Somos de Deus. Então, assim como o jovem vai à escola segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ele tem lá 6 dias na escola. Depois ele tem um pequenininho tempo na escola dominical, que o pai diz, olha, vem logo, vamos embora, vamos embora. Quando acabar, sai voando, nós temos que ir embora. Tem que correr, tem que correr. Então a igreja passa a ser apenas um período muito limitado, que não cria raízes. Você não pode entrar e sair da igreja. Há pessoas aqui que nunca conheceram as dependências da igreja. Porque entram, sentam, acaba o culto, vão embora. Entram, sentam, como... Você tem que criar raízes aqui na igreja. Tem que conhecer o estúdio de televisão, tem que saber que temos estúdio de rádio, tem que conhecer as dependências, tem um edifício de educação religiosa. Aqui é uma cidade de refúgio. Eu vou lhe contar uma história que você pode achar, vai dizer, isso é brincadeira do apóstolo. Que até veio uma senhora aqui no ofertório e disse assim para mim, quem vai pregar hoje, é o apóstolo ou outro pastor? Eu falei, é o apóstolo. Ela disse, onde está? Eu disse, sou eu. Ela disse, eu estou aqui há 10 anos. O senhor é o apóstolo Miguel Ângelo? Sou eu. Aí é que eu fico lá atrás e não lhe vejo bem. Mas há 10 anos vim me perguntar se eu era o apóstolo da igreja. A cabeça está onde? Em Marte? Na lua cheia? Pô, é brincadeira. Ser 10 anos numa igreja e não saber que eu sou líder da igreja é brincar. Está brincando comigo. E a senhora, eu sou mesmo, está bem. Tá. Eu sou que vai pregar. Eu falei, sou eu que vou pregar. Tá bom, então eu vou ficar. Quer dizer, então a igreja é Miguel Ângelo? Não, a igreja não é Miguel Ângelo, a igreja é Cristo. Seja o Miguel Ângelo, seja os bispos, a igreja é Cristo. Eu não estou aqui por causa de nenhum homem, eu estou aqui por causa de Deus. Estes valores têm que ser passados à família. Então eu dou ênfase na preparação. Por que nós temos cultos de estudo? Porque os pais têm que ser preparados. Porque os pais têm que receber recursos espirituais, orientações, treinamento, aconselhamento para depois levarem para os filhos, para levarem para dentro de casa, para depois isto que você aprende na igreja com a família com a igreja, passa à escola. Nós temos uma família na igreja que a filha foi para a escola e a patota se juntou e disse, e aí, você é o quê? Você é lésbica, é hétero, é o quê aqui dentro? E a menina disse, eu sou de Cristo. Você vê, os próprios colegas desafiando, querendo saber se a menina da nossa igreja era homossexual, era lésbica, era LGBTI, era o quê, era hétero, porque é isso que está na cabeça dos jovens hoje em dia, a ansiedade e o desejo da aprovação. Se eles não têm esse carinho na igreja, amado, eles buscam os grupos que os aceitam. E a família perde um membro. Então, os pais têm que dar ênfase à igreja e mostrarem aos seus filhos, como capelães da família, como realmente as influências negativas são fortes. Então, outra coisa que eu quero deixar aos capelães esta manhã, é ensinar as famílias, até na escolha da escola, onde o seu filho vai estudar, porque se a escola tem um viés cristão, é a escolha certa. Se a escola tem um viés de ideologia esquerdista, seu filho vai viver 30 horas por semana dentro de um lugar que é contra Deus e contra a Bíblia. Por isso é que eu não acredito, que vai ser um dos temas que nós vamos discutir também na capelania, eu não acredito numa pessoa cristã legítima esquerdista. Não acredito. Porque todos os valores de esquerda são contra a Bíblia. Nós não temos nada a ver com esquerda, direita, isso não é nosso caso. Mas todos os valores de viés de esquerda, socialismo, comunismo, são contra o viés bíblico. Então, eu não acredito num pastor esquerdista. Não acredito. Não pode. Ou ele é de Deus ou é esquerdista. Eu não acredito numa escola que diz que nós somos patriotas, e depois a influência sobre a cabeça da pessoa é um viés de ideologia. Não existe isso aqui. Essa semana passada houve uma reunião de pastores de esquerda que se reuniram com não sei quem, da presidente. Eu não acredito numa possibilidade de uma pessoa ser cristã, seguir a Bíblia
E depois, nas questões de família, ser contra a família, ser contra isto, ser contra aquilo. Não pode. Nós não somos de direita nem de esquerda, nós somos do Senhor. E somos pessoas de equilíbrio. Nós somos pessoas de equilíbrio. Nós não somos caídos à direita ou à esquerda. Nós somos pessoas de equilíbrio. Ou seja, o que é bíblico é o nosso viés. O que é cristianismo é por ali que vamos. É isso que tem que ser feito. Então, quando você escolher, vem uma senhora e pergunta a um capelão da igreja: qual é a escola? Eu tenho aqui 4 opções. É uma escola que é dirigida por cristãos, tem uma escola que a diretora é crente, e tem uma que é não sei de quê, da esquerda, da direita. Qual é o viés que nós vamos ensinar? Escolha escola com viés cristão. Todos os bairros têm escola de viés cristão. Não deixe os seus filhos em viés esquerdista. Os seus filhos mais tarde vão ser contra Deus e contra a Bíblia. Então, eu gostaria de fazer, inclusive, você sabe, um dos sonhos do apóstolo tem 25 anos. Quando nós fizemos o edifício de educação religiosa, que tem dezenas de salas, qual era o meu perfil? Ter aqui escola desde a infância, desde o jardinzinho, infância, adolescência, até ao ensino médio. Então nós tínhamos um projeto, os nossos filhos não iam estudar aí fora, iam estudar na escola da igreja, como são os americanos. Quase todas as igrejas americanas têm uma escola. Então os filhos da comunidade estudam do jardim de infância ao ensino médio na escola, com professores, com aprovação do MEC, tudo. Amado, são 25 anos aguardando isso. E as salas vazias podiam ser ocupadas durante a semana. Aí veio aqui o representante do governo com uma fita métrica. Aqui faltam 3 centímetros. Aqui tem 2 a mais, tem que cortar essa parede. Eu falei: senhora, nós temos ar-condicionado, nós temos... Não, porque aqui tinha que alargar um pouco. E o quadro tem menos 3 centímetros, tem que ter quadro... O bebedouro não pode ser esse bebedouro, tem que ser um... E começou a dificultar tanto. Nós temos 25 anos que eu queria colocar uma escola aqui, pelo menos, jardim de infância até o ensino fundamental. Pronto. Porque se a gente agarra uma criança, bebê pequenina, e leva ele até o ensino fundamental, quando ele chegar ao ensino médio, ninguém mais faz a cabeça desta pessoa. Pô, mas é tanta dificuldade, que eu estou há 25 anos querendo montar uma escola aqui. Temos professores, tem diretor, eu tenho formação para isso, nós temos aqui gente muito qualificada, que em vez de ser professor aí no mundo, poderia ser professor aqui na igreja. Em vez de pagar 600, 800 reais, ia pagar 100 reais, e nós teríamos educação com matemática, geografia, português, inglês, espanhol, informática, mas com Cristo acima de tudo. Então, quando as nossas crianças saírem daqui, eles não vão levantar uma bandeira de LGBT, eles vão levantar a bandeira da Bíblia Sagrada, amado. Esse é um sonho que nós temos aqui. Então, eu gostaria, enquanto esse sonho não se realiza, de fazer uma parceria com escolas. Há alguns anos atrás fizemos uma parceria com a Estácio de Sá. Nós mandamos para lá um monte de gente, mas Estácio de Sá é uma faculdade normal. Não tem um professor que diz assim: boa noite, vamos todos ficar de pé, Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito libere sabedoria aqui dentro. Não vão dizer isso. Tivemos parceria com alguma escola que veio, mas quando fomos identificar, o diretor tinha um perfil que não, sabe, não dá. Agora, se houver uma escola cujo perfil é cristão, nós fazemos parceria. Temos os nossos filhos amados. Porque assim, aquilo que você põe numa criança de semente, ele vai levar para a vida adulta. Se o indivíduo passou do jardim de infância, adolescência, na escola, só ouvindo besteira, o que ele vai ser no futuro? Pô, nós temos pátio, nós temos tudo aqui, tem banheiro, tem bebedouro, tem quadro, tem ar-condicionado, tem tudo, nós pusemos tudo aí. Temos aí 12 computadores, nós temos tudo aqui, né? Professor de inglês, professor de espanhol, mas é muito difícil. Eu espero que isso mude também, porque agora o presidente vai aprovar uma lei que é do ensino em casa, né? Como os americanos fazem também, para ver se permitem que a igreja tenha a escola aqui. Poxa, seria uma bênção muito grande, né?
Imagina os nossos filhos, nossos netos estudarem aqui, cara. Qual é a sua escola? Onde é que você se formou? Na Cristo Vive. Eu creio nisso, estamos esperando há 25 anos. Então, nós temos que conectar os pais com a igreja, com a escola, para a formação da pessoa num todo. Pais precisam de ser orientados como líderes da sua casa e depois deixar que a sua influência chegue à escola. Educar filhos é formar cidadãos bons, com bom futuro, porque o mundo secular que está lá fora é mau. Você ouviu? O mundo secular lá fora é mau. Então os líderes, os capelães têm a oportunidade de desenvolver e formar a vida da fé. Então nós não podemos viver desconectados, família, escola, igreja. Esta conexão é poderosa na formação de um cidadão. Então nós temos que ter um lar vibrante. O nosso lar tem que ser vibrante. Olha o que Josué disse. Ele disse: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus cuja terra habitais. Agora, eu e a minha casa. Amado, eu queria muito que os senhores fizessem esta oração. Eu e a minha casa. Já decidimos. Nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa quer dizer, eu, meu marido, minha mulher, meus filhos, meus netos. Nosso viés é bíblico e cristão. Essa é uma declaração que o capelão tem que saber fazer. Porque muita gente vai procurar, ou vai Deus colocar no teu caminho, para que você mostre a importância dos pais e da igreja no processo educativo dos filhos e o papel exercido pela igreja nesta educação. Você tem que ter esta convicção. Qual é o papel que a igreja tem na educação dos meus filhos? Muitas famílias aqui da igreja, olha, eu quero agradecer, muitos meninos que eu consagrei, bebês, que hoje vêm aqui, e esse é o trabalho, pastora Maria, bispa Maria dos Anjos, que a senhora faz tão bem aí, que é exatamente criar esta consciência. Mas é o que eu estou dizendo desde o início, são 2 horas por semana. E o menino já passou 30 horas na escola sendo bombardeado com negativismo. Então, nós temos que ter esta percepção. Como é importante o papel da igreja na educação dos nossos filhos. Então, crianças que eu consagrei bebê, chegam aqui, olha, o senhor me consagrou, eu estou trazendo meu filho para o senhor consagrar. Então, são pessoas que passaram de criancice, adolescência, chegaram à vida adulta nos caminhos do Senhor. Vai ver se alguém faz a cabeça desta pessoa. É muito raro você ver uma pessoa que veio com raízes evangélicas de berço. É muito difícil você ver uma pessoa destas caída no mundo. Muito raro. É um percentual, bispo, muito pequenino. São pessoas que brincaram com a igreja. Agora, quando a igreja lhe passa essa ideia, amado, você que é pai, você que é mãe, você que é capelão da sua casa, lembre-se de uma coisa: o papel exercido pela igreja na educação dos seus filhos é muito importante. É muito importante. Então, família é o espaço cotidiano no processo da socialização, é o berço onde se aprendem as atitudes. É na casa, no lar, que há um processo de socialização. É um berço de atitudes, é lugar de mudança. Então, o filho quer ver essas atitudes nos seus pais para copiá-las, porque isto é um processo imitativo sociológico. Se o meu pai fuma, eu vou querer fumar. Se a minha mãe diz palavrão, eu vou dar palavrão. Se o meu pai é violento, se o meu pai bebe, aquele é o padrão da minha vida. Então nós temos que saber, o lar é lugar do processo de socialização, berço de atitudes. Quando um pai tem uma atitude, sim, sim, não, não. Filho, domingo é dia do Senhor, ponto final.
A minha esposa diz aos nossos filhos: enquanto vocês estiverem debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe, debaixo deste telhado, vivendo com o nosso dinheiro, com o fruto do trabalho, vocês têm que obedecer aos vossos pais. Ponto final. Mas não é assim mais não. Agora é assim, mas o jovem, isso que você está pensando, ele aprendeu no mundo. E nós temos que aprender aqui na igreja, para depois o nosso lar ser um berço de atitudes, de mudanças. Desenvolver de maneira responsável e comprometida. A sua relação com a igreja tem que ser desenvolvida de maneira responsável e comprometida. Então a família não pode se ausentar deste acompanhamento e desta responsabilidade entre igreja e família. Talvez hoje seja o assunto mais importante para o futuro das nossas famílias como capelães, amado. É muito importante isso que eu estou lhe falando. O nosso lar é um berço onde nascem todas as atitudes. Veja a queixa de algumas pessoas, têm memórias feridas. Eu vi papai bater na mamãe. Eu vi papai se alcoolizar. Então a menina que viu o pai se alcoolizar, ela cria uma dependência dessa violência verbal, agressiva, e ela vai querer casar com um alcoólatra. Isto é um fenômeno que a psicanálise estuda profundamente. Uma pessoa que herda valores negativos, depois vai procurar no casamento exatamente os valores negativos. Então, porque o meu marido é alcoólatra, porque papai era alcoólatra, porque a pessoa viu o alcoolismo em casa e depois foi buscar um status de álcool para se casar. Então, o nosso lar é berço de atitudes. Olha como é que você fala dentro de casa, capelão. Olha como é que você fala, senhora. Olha o que você diz aos seus filhos. Olha a ligação e as raízes que você tem com a igreja comprometidamente. Cuidado na hora de uma refeição. Porque nós tínhamos aqui na igreja famílias que na hora da refeição falavam mal da igreja, falavam mal do pastor, falavam mal de Deus, falavam mal de tudo. Seus filhos estão na pior, amado. Porque se habituaram a semear dentro de casa o que não podiam semear. Então nós temos que entender que pais têm que ter pulso, têm que dar limites aos seus filhos, têm que transmitir valores éticos e morais, têm que preparar os seus filhos para a sociedade e para o mundo de trabalho. Então o papel da família é fundamental, porque tem que decidir cedo. Você tem que decidir cedo o que os seus filhos têm que aprender. É cedo. É de pequenino, dizem os portugueses, que se torce o pepino. É de pequenino. Então, se você deixa a coisa degringolar e a escola fazer a cabeça do seu filho, quando você chega junto a um garoto de 14, 15 anos, não dá mais para fazer nada. Ele já vem da cabeça aos pés imbuído de erros do mundo. Então, os filhos têm que aprender dentro de casa. Quais são as instituições que os seus filhos podem frequentar? É você que decide. É você que decide quem são as companhias que ele pode ter. É você que decide qual é o futuro. Nós estamos agora com duas decisões dentro de casa. Qual é o futuro da Ana Laura? Ela queria ser inicialmente médica, cirurgiã. Depois já optou por biomédica. Depois estava numa luta. Até que finalmente esta semana nos sentamos e a minha esposa disse: Lala, você nasceu para ser uma médica. Você gosta essas matérias mais difíceis. Então, você nasceu para ser médico, você cuida, você ama o próximo, você tem todas as características de uma médica. E ela disse esta semana: papai, eu vou seguir medicina. Estamos agora com o Davi tem 15 anos. O que ele, porque eu quero formar história, eu quero fazer geografia, então ele está ainda indeciso o que vai ser. Nós estamos ali orientando, amado. Porque estamos pensando no resto da vida. Eu sempre digo aos meus filhos: eu não vou durar a vida toda. E eles têm que ser bem preparados agora, porque o mercado é agressivo. O mercado de trabalho é muito competitivo. Então, se passa o tempo e a criança não aprende informática, não aprende inglês, não aprende espanhol,
Quando chegar a mais velho, já viu, né? Cabeça dura não aprende nada. Então tem que ser de criança. Então, os valores familiares transformam a sociedade. São os valores da família cristã que tornam a sociedade justa e ética. Portanto, volto a dizer aos capelães da igreja, nós temos que ter uma aliança firme hoje entre família, igreja e escola. Mãe, não falta reuniões escolares. Pai, acompanhe o crescimento dos valores dos seus filhos. Os meus filhos hoje falam melhor inglês que português. E eles, nós estamos à mesa e eles têm códigos de falar, um jeito de falar. E eu disse ontem, olha, vocês têm que falar inglês que eu entenda, não com códigos. Vamos todos participar. Eu quero entender o que vocês estão falando, porque eles falam inglês com vários sotaques e eu fico ali boiando, né? Então eu disse, não, fala o inglês que eu conheço e que sei falar bem, nada de técnica, nada, o Texas, não. Fala inglês, não. Então, os meus filhos entram em casa falando inglês, terminam falando inglês o dia inteiro. Então, eu estou seguindo isto aqui. Eles estão estudando espanhol. Às vezes, mas eu não gosto de falar espanhol. Tem que falar. Eu estava agora com o meu netinho no meu gabinete, eu estava falando espanhol com ele. Então, os pais têm que seguir isto aqui, acompanhando o crescimento. Por quê? Nós vivemos, temos 15 minutos para terminar, nós vivemos índices de violência muito grandes no Brasil, índice de pobreza muito grande, um índice de diferença de classes muito grande. Nós vemos hoje, todo mundo está ocupado, todo mundo está distante. Amado, ouça uma coisa, capelão, filhos são as joias mais preciosas que Deus nos deu. Pá. E você sabe, 1 em cada 5 meninos, crianças, tem problemas de saúde mental no Brasil. 37% dos jovens adolescentes no Brasil têm depressão violenta. Nos últimos 5 anos aumentou 200% a taxa de suicídio entre crianças de 10 aos 14 anos. 200%. Então a criança às vezes é subestimada na escola, é levada a pensar no materialismo, no viés ideológico, ela é privada da comunhão dos pais, não tem limites definidos, não tem nutrição ordenada, não tem descanso, não tem sono, não tem interação social. Então nós hoje, ao encerrarmos este pensamento, vamos lembrar que a casa é o berço das atitudes e a igreja cria vínculos fortes entre a família e depois a família, a igreja, a família. Se isto está bem ajustado, o mundo não domina a nossa família. Se isto não está bem ajustado, o mundo entra na família. Então, meus amados, não seja permissivo, não viva num lar sem regras, não dê aos seus filhos se não merecerem, porque criança que ganha o que não merece é uma criança infeliz e doente. E eu termino com alguns pensamentos que eu quero passar aos pais e aos capelães e capelãs da igreja, que eu acho muito importante. Nós estamos falando família, igreja, escola. Então isso tudo é um viés que nós criamos aqui no nosso ministério. Limites. Amado, o pai é o chefe da casa. Sim, mas tem famílias que não têm pai, é a mãe que é chefe da casa. Então a mãe é chefe da casa, quando tem o marido é o chefe da casa. Segundo lugar, não tenha medo de dizer não ao seu filho se o que ele quer não é o que ele precisa. Não permita dentro de casa alimentos que são lixo, não servem, só fazem mal. Tenha refeições familiares, não deixe celular, iPad, tecnologia na hora da comida, bota todo mundo lá. Envolva os seus filhos nas tarefas de casa.
Diga aos seus filhos que toalete não é lixeira, para jogar roupa no chão, cueca no chão, sapato no chão. Persista com esses valores, porque o que ele aprende ou não aprende em casa, depois vai à rua. Ensine responsabilidades aos seus filhos. Mostre que às vezes os erros ajudam a aprender e a superar desafios. Ensine o seu filho e a sua filha a esperar, a ter paciência. Crie momentos de socialização. Isto é, na hora da refeição, se criam estes momentos de socialização. Ouça os seus filhos. Esteja disponível aos seus filhos. Ensine valores de verdade, lealdade e sinceridade. Abraça os seus filhos. Beije os seus filhos. Brinque com os seus filhos. Seja exemplo para os seus filhos. Que tipo de filho nós vamos criar? Seja exemplo. Crie uma conexão forte a partir de hoje entre família e igreja. E seja exigente com esta conexão. Seja exigente. Você sabe, eu acordo muito cedo, madrugada de sábado para domingo é de oração, e 10 para 7 eu estou dentro do meu carro. Isso é regra. Minhas filhas mais velhas sabem como é que foram criadas. Acabaram se vestir no elevador, dentro do carro, pentear, porque assim, eu sou um homem cumpridor de regras bíblicas. Então eu 10 para 7 estou dentro do meu carro. 9 para 7 eu buzino o carro. 5 para 7 eu buzino 10 vezes mais forte. 7 horas eu começo a ligar o telefone para os telefones dele e para casa. Toca um, toca dois, toca... Oh, papai, tem que esperar. Não, minha filha, eu sou o pastor da igreja. Sou eu que tenho que dar o exemplo. Sim, mas não acabei de me pentear. Penteia no carro, minha mãe. Mas eu estou com o cabelo molhado. Põe toalha e vem para dentro do carro. Amado, eu sei que os meus filhos estão sendo criados com regras. E de vez em quando a escola ensina coisas, e olha que eles estudam numa escola de viés cristão. Ensinam coisas que eu digo, você aprendeu isso na escola, de verdade? Eles te ensinaram isso? Isso não presta. Nós temos um professor que ensina isto, mas o diretor da escola sabe que ele está ensinando isso aqui. Então, eles aproveitam dentro da escola, que é cristã, para implantar essas ideias do diabo, mano. Isso dentro de uma escola cristã. Agora imagina as outras. Então eu queria terminar com 1 de Pedro 3, 1 e 2. Mulher, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ainda não é salvo, seja ganho, sem palavra, mas por meio do procedimento. Viu o testemunho? Um marido que a esposa tem um procedimento legal, bíblico dentro de casa, mano. Ele quer saber, ele não obedece ainda, mas ele vai ser ganho pela atitude da esposa. O procedimento da esposa. Então veja como é. Se a esposa não tem um procedimento bíblico, como é que os filhos vão saber? Como é que o marido vai saber? Versículo 2. Ao observar o marido, o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Então você pensa que o marido só fica olhando para o corpo da mulher? Ele fica olhando o honesto comportamento da mulher, se ela tem temor ou não, se ela tem vínculos com a igreja, se Cristo está em primeiro lugar, se ela é determinada e ousada. O marido fica olhando isso, ele fica a observar o honesto comportamento cheio de temor. Versículo 6, 7 e 8. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Porque se você tem um comportamento de temor, não tem perturbação, não tem bala perdida, não tem problema social, não tem, porque a Bíblia diz que não tem. Eu creio na Bíblia, amado, ou eu creio ou não creio, amado. Não temendo perturbação alguma. Versículo 7. Maridos, digam amém.
Amém. Agora é para vocês, é para nós. Igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento. Tenha consideração com a tua mulher, ela é a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Tratai-a com dignidade. De vez em quando eu recebo aqui um bilhetinho: aquele irmão maltratou a esposa, depois vem na ceia com as mãos levantadas, glória a Deus. E Deus diz: não, essa mão que me louva é a mão que bateu na esposa? Porque senão se interrompem as orações. Versículo 8: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos. Está falando da família. Misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, olho por olho, dente por dente, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber a bênção da herança. Pois quem quer amar a vida e quer ver dias felizes, olha a receita da felicidade. Não pense que a receita da felicidade é tomar Bion 3 com Farmaton. Não, diz assim: você quer ser feliz? Você quer amar a vida? Primeiro, refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, isto tudo é o vínculo entre família e igreja. Porque Deus, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os ouvidos estão abertos. Quando o justo faz uma súplica, é justo, tem uma vida bíblica, o Senhor está atento. Mas diz que o Senhor é contra o que pratica mal. Então guarda estes versículos na sua capelania, porque às vezes as pessoas: eu quero ser feliz. Está aqui a receita. Quer amar a vida, viver dias felizes? Está aqui a receita. Eu pensei que era tomando testosterona. Não, amado, é a boca, é o coração, são os sentimentos, é isso que traz a felicidade. Diz que é mente sã em corpo são. A coisa mais importante neste momento, nesta relação de família e igreja, é que os americanos têm uma expressão interessante assim: it's necessary just a balance. É apenas necessário equilíbrio. E é o que eu venho propor aos senhores. É uma vida de equilíbrio entre igreja, família, igreja, escola, banco, trabalho. Tudo isto é a unidade do equilíbrio da família com a igreja, que depois vai para a escola, para o quartel, para o banco, para a farmácia, para a oficina, onde você trabalhar. Curve a sua cabeça. Pai amado e bendito, eu te agradeço por poder compartilhar estas coisas com famílias que amam tanto a Jesus, são tão dedicadas. Este grupo, Senhor, que estuda capelania e que vem se consagrar, são pessoas guerreiras, são pessoas da fé, são pessoas que te amam, que têm Jesus em primeiro lugar. E neste momento, Senhor, nós oramos por cada lar aqui representado. Oramos pelas famílias, Pai. Há aqui mães lutando, porque os seus filhos têm trazido desgosto. Há aqui pais até desesperados, porque se esforçaram tanto e hoje têm filhos que não correspondem às expectativas espirituais. Há aqui esposas que estão carentes, Pai, de um amor, de um carinho, de uma atenção, de um trato de dignidade. Há aqui maridos e esposas que necessitam de se perdoarem, Pai, porque o perdão é o segredo da cura total. Há pessoas que precisam dizer não hoje, não para o mundo,
e sim para Deus. Senhor, estreita estes vínculos no nosso coração. Faz-nos amar cada vez mais a Jesus, a sua igreja, a sua obra. E nesta chamada virtuosa e admirável da capelania, Senhor, ao visitarmos um hospital, um doente, um enfermo, uma família em crise, permita-nos, Deus, ser os instrumentos que vão aconselhar, orientar, dar assistência espiritual, ser o ofício do sacerdote, Pai. Se há alguma família passando, Deus, pelo vale da sombra da morte, com ataques, com setas, com dardos inflamados do maligno, nós agora, Senhor, apagamos esses dardos, nós agora rechaçamos todo espírito, Pai, de ataque contra esta família. Nós declaramos fortalezas, sofismas e altivezes estão anulados, Deus. Declaramos lares abençoados, famílias abençoadas, prósperas, cidadãos do reino, capelão e capelã, firme nesta palavra, Pai. Senhor, e que os vínculos com a igreja se estreitem cada vez mais. Ensina-nos a cada um de nós a amar a Tua casa, Senhor, a amar até os átrios da Tua casa. E faz com que sonhos sejam realizados, Deus. Há aqui homens, mulheres que têm sonhos, têm ambições, têm empreendimentos dentro do coração, Senhor, e que necessitam de um grande milagre, Deus. Eu libero agora um milagre deste altar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Oramos também pelas nossas autoridades, Deus. Tu disseste, antes de qualquer coisa, ora pelas autoridades constituídas. Nós oramos pelo presidente da República, pelos ministros de Estado, pelo governador, pelo prefeito. Deus, continuamos numa cidade com tantos problemas, tantas mortes, tantos desajustes, Deus. É preciso um milagre sobre o nosso país, é preciso um milagre sobre o governo, Deus. Eu sei que é uma luta ainda do diabo, que não quer que as coisas aconteçam, Pai. Mas a Tua mão está governando esta nação, Pai. A Tua mão governa os nossos lares. Por isso, Deus, nós confiamos em Deus. Tu tens, Senhor, o melhor, Pai. Oramos também pela unidade da Igreja Cristo Vive, Deus. Nós rechaçamos todo o ataque do lobo. E Tu sabes, Senhor, a quem eu estou me referindo nesta hora. E por ética não vou dizer nome. Mas Tu sabes, Senhor, quem são os lobos que se juntaram a alcateias para devorar as ovelhinhas, Senhor, que são tão amadas nesta igreja, tão bem ensinadas, Deus. Nós anulamos esse ataque, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu lar seja um lar vitorioso, um lar próspero, um lar abundante, em nome de Jesus. Um lar feliz, um lar feliz, um lar abençoado e feliz, Pai. Um lar abençoado e feliz. Maridos e esposas apaixonados, se amando, Deus. Filhos vendo o exemplo dos seus pais. Oh Deus maravilhoso, cobre os nossos lares, a nossa família, com este manto sagrado da graça de Deus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Canta esse corinho tão lindo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, nas mãos do oleiro. Então, Senhor, quebranta a minha vida, quebra a minha vida e faz-a de novo.
porque o que eu quero ser é um vaso novo. Eu quero ser, eu quero ser. Agora diga com fé: você quer ser um vaso novo? Senhor, que do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, nós tenhamos agora corpos renovados milagrosamente, Senhor. Órgãos novos. Sex toda a célula maligna. Sejam renovadas as células do teu corpo. Sejam renovadas as células do teu corpo. Mitocôndrias. Lá em cima, Pai, em cada célula, eu profetizo 65 mitocôndrias em cada célula. Corpos novos, renovados, fortes. Dizemos não para a velhice, dizemos não para a decrepitude, dizemos não para o envelhecimento. Queremos ser fortes, Senhor, com seiva, folha verde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o povo que ama a Deus, sem exceção e limite, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Passamos agora ao segundo momento de oração. Nós vamos ter agora meia hora de oração. No seu lugar, você faça do seu lugar o seu santuário. Você e Deus. Pastor, então eu posso ir para aquela cadeira de lá? Pode. Eu posso andar na igreja? Pode. Eu posso encostar o meu rosto, como fazem os judeus lá no Muro das Lamentações? Pode. Só que aqui não é Muro de Lamentações, é Muro da Catedral. Então, parede da Catedral. Pastor, eu posso ir lá sozinho, lá para cima naquele canto? Pode. Eu quero que você agora tenha intimidade com Deus. Abra o teu coração. Fale sempre: Senhor, ajuda-me a entender o plano que tu tens para a minha vida. Fala-me a cada dia, Deus. O teu servo vai ouvir, em nome de Jesus. Amém? Ah, pastor, eu posso tirar os sapatos na igreja? Pode tirar. A bispa já tirou também. Pode tirar. Está com frio? Alguém está com frio? Tá bom? Ok, então vamos à oração. Obrigada, Senhor, por esta casa, Senhor, de oração, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelas nossas famílias, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelos nossos lares, Pai. Te agradecemos, Pai, pela provisão diária, Senhor. Te agradecemos porque todos os dias nós vemos o teu agir dentro dos nossos lares, Pai, na vida das nossas famílias, Senhor. Nesta hora, Senhor, eu quero orar, Senhor, pelas mulheres da igreja, Senhor, pelas mães, pelas esposas, Senhor, pelas filhas, Pai, pelas netas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vem trazer ao coração, Senhor, das esposas um renovo, Senhor, um amor, Senhor, pelo trabalho do lar, Senhor, um amor por cuidar dos filhos, Senhor, um amor por amar ao marido todos os dias, Senhor, por fazer o bem todos os dias e não o mal, como ensina na tua palavra, Senhor. Senhor, que as mulheres de Deus entendam a importância delas dentro dos seus lares, Senhor. Senhor, tira o espírito de omissão, tira o espírito de preguiça, Senhor. Senhor, que as mulheres possam, Senhor, tomar posse daquilo que Tu tens para cada uma delas, Senhor. Tu nos constituíste, Senhor, auxiliadoras idôneas, Senhor. A Tua palavra garante que os nossos filhos nos chamarão de ditosas, Senhor. Senhor, nós recebemos isso nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor, ser mulheres que o mundo olhe e diga: eis uma mulher de Deus.
Eis uma mulher temperada, equilibrada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a tua palavra assegura que a mulher sábia edifica o lar, Senhor. A insensata com as próprias mãos o derruba. Senhor, se algum lar aqui ou que está nos assistindo foi derrubado, foi desfeito por causa da insensatez de alguma mulher, Senhor, faz uma obra tal, Senhor. Renovando, mudando, modificando, Senhor, para que todos vejam e saibam que foi a tua mão que fez, Senhor. Senhor, vem trabalhar o coração das mulheres, Senhor. Vem trabalhar o coração daquelas, Pai, que desejam ter um lar, Senhor. Dá sinais poderosos, Senhor, na vida das mulheres, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos a importância que cada mulher tem dentro de um lar, Senhor. E por isso, Senhor, nesta manhã, nós selamos sabedoria, Senhor. Nós selamos, Senhor, idoneidade, Senhor. Nós selamos verdade, Senhor. O espírito de conciliação, Senhor. Que nós sejamos mulheres equilibradas, conciliadoras, Senhor. Que os nossos filhos, nossos maridos, Senhor, os nossos entes queridos se sintam bem dentro dos nossos lares, Pai. Ilumina os olhos, Pai, das mulheres da tua casa, Senhor. Cada uma na sua função. Aquela que é apenas avó, aquela, Senhor, que é sozinha. Mas ninguém é sozinho contigo, Senhor. Estamos sempre bem acompanhados, Senhor. E por isso, Senhor, nós te louvamos. Porque a partir desta manhã, nós veremos lares reluzentes, felizes, florescentes, por causa da sabedoria que tu estás dando a cada mulher aqui presente, em nome de Jesus, Senhor. O Bispo Nacional vai orar pelos homens, depois a nossa Bispa dos Anjos vai orar pelas crianças da igreja. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, aqui estamos, Senhor, reunidos na Tua casa. Estamos como um único corpo, o corpo de Cristo, para intercedermos, Pai, pelos pais, pelos homens, por aqueles, Senhor, que Tu elegestes como cabeça do lar, Pai. Ó Deus, sabemos que os ataques dos inimigos, ó Deus, têm vindo muito forte contra, Senhor, as nossas vidas, tentando, Senhor, nos desmotivar, tentando, Senhor, ó Deus, nos fazer desistir deste chamado, ó Deus, desta posição que o Senhor nos constituiu. Mas aqui estamos aprendendo, Senhor, aqui estamos criando bases sólidas, Pai, para que possamos, ó Deus, estar firmes e inabaláveis sobre a rocha, para que vençamos, Pai, todos os ataques que se lançam contra as nossas vidas. Por isso queremos declarar agora sobre cada pai, sobre cada homem, ó Deus, a sabedoria de Deus. A Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu profetizo sabedoria nas mentes e nos corações dos homens, Pai, para que saibam administrar bem os seus lares, para que com sabedoria divina possa, Senhor, instruir bem a sua casa, dando o seu próprio exemplo, Pai, exemplo de cristão. Exemplo, Senhor, de quem tem o fruto do Espírito, Pai, que é manso, que tem bondade no seu coração, que tem amor, que tem longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, Pai. Gera, Senhor, este fruto. Ó Deus, manifesta de forma grandiosa este fruto nas nossas vidas, para que sejamos exemplo, Pai, para os nossos filhos, para que sejamos modelo para esta sociedade vituperada, para que sejamos referência de cristãos, Pai, para esta sociedade que está totalmente, Senhor, destruída. Assim eu oro com fé,
capacita-nos cada vez mais, ó Deus, dai-nos, ó Deus, a provisão necessária, porque aqui como homens, como chefes de lares, Pai, que estamos aqui representando, ó Deus, nós queremos dar o melhor para a nossa família. Por isso, Senhor, abra as tuas janelas dos céus e derrama bênção sobre os homens, sobre, Senhor, as famílias. Ó Deus, declaramos a prosperidade, Senhor, dentro dos lares. Declaramos, Pai, os chefes de casa com bons trabalhos. Ó Deus, tu profetizaste através da vida do apóstolo que os nossos lares teriam mais, os pais teriam aumentos. Ó Deus, que assim se cumpra na nossa vida, Pai. Ó Deus, alarga os limites, alarga as fronteiras. Ó Deus, faça com que haja abundância a ponto de sobejar, de sobrar, de transbordar sobre a vida de cada um aqui representado, em nome de Jesus, Pai. Assim, com fé, nós declaramos a bênção de Deus, a bênção do Senhor, que com ela não traz desgosto, sobre a vida de cada homem, sobre a vida de cada pai, sobre a vida de cada filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Após ouvir tantas palavras, Senhor, de estímulo, de orientação, Senhor, nós nos voltamos para Ti, Senhor, para pedir pelas nossas crianças, ó Pai. A Tua palavra diz que ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Pai, inculque essa palavra na mente dos Teus filhos, Pai. Que cada mãe, cada pai, Senhor, cada responsável por uma criança, ó Deus, tenha essa palavra como norte na sua vida, Pai. Que eles entendam que nós estamos aqui, ó Deus, com o firme propósito, Senhor, de ensinar a criança o caminho que ela deve andar, Pai. Que os pais não se acovardem, Senhor, e não tenham medo de impor limites nos seus lares, Pai. Que as crianças saibam entender os nãos, Pai, tão necessário para as suas vidas, Senhor. Que eles saibam que a frustração ajuda, Pai, para que eles sejam um homem temente a Deus, Jesus. Ó Deus querido, Deus amado, Deus soberano, que cada família aqui, Senhor, nunca seja acusada de negligenciar, de trazer o seu filho para a escola bíblica, Pai. Que eles estejam ali, Senhor, do bebê ao jovem adolescente, Senhor, porque estamos aqui no propósito, ó Pai, no firme propósito de ajudar cada família, Senhor, cada jovem, cada criança a conhecer o nosso Deus, a amar e a seguir os seus caminhos, Jesus. Pai querido, Pai amado, em todos os dias, Senhor, que os pais possam orar com seus filhos, ó Deus, ensinar que a oração é um caminho de libertação, Senhor, é um caminho que nos mantém seguro na presença do Senhor, ó Deus, que não haja, ó Deus, nenhum momento, ó Deus, que as famílias estejam negligentes, Senhor, que elas possam ter tempo para os seus filhos, Senhor, tempo de qualidade, Senhor, tempo na sua presença, Deus, porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, Pai, mas contigo nós saltamos muralhas, nós destruímos exércitos, Pai. E este momento de unidade que a nossa igreja está vivendo, Pai, que as igrejas estão vivendo, tem que servir para os nossos lares, Senhor, que os nossos filhos reconheçam a autoridade do Pai, da mãe e da igreja, Senhor, do nosso Deus nas suas vidas, Pai. Nós oramos, Senhor, para que a escola bíblica esteja cheia de criança em todos os domingos, Pai. Que os nossos berçários superlotem, Senhor. Que nós tenhamos aqui, Senhor, pessoas imbuídas deste espírito de ensinar as nossas crianças, Senhor, porque é o futuro da nossa nação, Jesus. Que as nossas crianças cresçam em graça, em conhecimento, todos os dias das suas vidas, Senhor. E eis-nos aqui, Senhor. Traga, Senhor, cada criança, cada jovem desse ministério, Pai, das vizinhanças aqui, Senhor, que não fique uma só criança nestes domingos, quartas e segundas-feiras fora da igreja, Pai, porque é pouco tempo, Senhor, mas que nós possamos fazer desse tempo o melhor tempo para a vida desses jovens e dessas crianças, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus,
Capacita, Senhor, cada professor da Amém, escola Jesus. bíblica, Sim. Senhor, dos berçários, Pai. Sim, Pai. Cada jovem que entrar aqui, Senhor, saiba que é a mão de Deus que o trouxe e que este é o seu lugar. Nós te pedimos, nós Glória a oramos Deus. e te agradecemos em nome de Jesus, Em nome para de honra, Jesus. glória e louvor do Glória a nosso Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Glória Senhor, a em Deus. concordância com esta Santo palavra. Deus, Santo Pai. Nós oramos a Ti, Senhor, pelas famílias do nosso ministério. Senhor, eu oro a Ti conforme Davi orou em Salmos 37, 23, que ele diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, É verdade, Senhor, é verdade. nem a sua descendência mendigar o pão. Sim, Deus. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Senhor, nós recebemos esta palavra. Nós recebemos que as nossas famílias te pertencem, que a nossa família é a família bendita do Senhor, Eu creio, Deus. e que a nossa descendência será uma bênção nesta terra. Glória a Deus. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Nós cremos em 7 anos de abundância, 10 anos de paz. Eu creio, Deus. Nós cremos na palavra profética que diz o ano da proclamação das manifestações da soberania de Deus. Eu creio, E nós Deus. cremos que a nossa família, as nossas famílias serão proclamadores das manifestações de Deus, da soberania de Deus. Nós cremos, Senhor, Sim, Deus. que a nossa família terá toda a provisão. Nós cremos, Senhor, que a nossa família é guardada pelos anjos. Nós cremos, Senhor, que existe um manto espiritual sobre as nossas famílias. creio, Deus. Nós cremos, Senhor, que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a nossa família não será atingida. Nós cremos, Senhor, em casas cheias de tudo que é bom, como diz a Tua palavra, Senhor. Nós cremos que a nossa família é abençoada. Nós cremos, Senhor, que nenhuma doença pode prevalecer dentro das nossas famílias. Nós blindamos agora cada familiar nosso, Senhor, com as nossas orações. Nós cremos em saúde perfeita. Nós cremos, Senhor, em mentes saudáveis, Glória a em Deus. corações cheios da Tua Jesus. paz, Senhor. As mentes totalmente sãs, Senhor, sem doenças emocionais. O nosso corpo saudável, sem doença alguma, Senhor. Porque pelas chagas de Cristo nós já fomos sarados, Já Senhor. fomos. Tu já encravaste na cruz do Calvário todas as doenças, Senhor. Nós cremos na reconciliação das famílias. Nós cremos na harmonia dentro do lar. Nós cremos, Senhor, no Teu amor envolvendo todos os nossos familiares, Senhor. A Tua alegria e a Tua paz e a Tua comunhão dentro das nossas casas. E nós cremos, Senhor, na salvação de toda a nossa família. Nós cremos, Senhor, que o inimigo não pode contra as nossas famílias. Nós declaramos que toda arma forjada já caiu por terra. Em nome de Jesus, nós veremos todos os nossos familiares dentro da nossa igreja. Sim, Deus, Não ficará concordamos. nenhum cônjuge, nenhum filho, nenhum familiar longe dos caminhos do Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que a nossa família é bênção e herança desta terra. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, famílias benditas do Senhor e salvas em nome de Em Jesus. nome de Jesus, em concordância, Pai. Tu Santo és um Deus. Deus maravilhoso, Pai. Tu és o autor de toda a boa dádiva. Sim, Deus. Todo dom perfeito vem de Ti. Não há mudança, não há variação, ó Não Deus, há, daquilo que está registrado na Tua palavra. Não há, Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu és o nosso pastor. Por isso não teremos ausência de nada, porque o Senhor é a nossa provisão. Nós podemos agora, Senhor, com os nossos olhos da fé, e eles estão firmes no autor e no consumador, naquele que é o dono do ouro e da prata, no Deus que tem toda a provisão pelo qual nós precisamos.
porque Ele é poderoso, Senhor, para nos fazer abundar em toda boa obra, Pai. Por isso, Senhor, nos apropriamos pela fé da herança que Tu nos destes, ó Pai. Estamos agora batendo nesta porta, Senhor, e ela se abrirá pela fé em o nome de Jesus, Deus. Senhor, porque o nosso coração está no reino, nós priorizamos o reino, Senhor. Nós não priorizamos, o nosso coração não está em Mamon, mas está naquele que nos capacita para toda boa obra, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que todos os recursos que estão na sociedade, ainda que estejam, Senhor, da posse do ímpio, sejam agora transferidos para o reino. Sim, sejam agora transferidos para aqueles que são os Teus cooperadores, aqueles que cooperam para que o Evangelho avance, Senhor. Por isso, ó Deus, que as nossas famílias agora recebam toda a provisão, ó Pai, porque a Tua palavra diz que quando nós pedíssemos pão, pão nos seria dado, Senhor. Tu não dás uma pedra, Tu não dás uma áspide, mas Tu és um Pai bom, que sabe, que conhece todas as nossas necessidades. Por isso nós lançamos elas, cada uma diante de Ti, porque sabemos que Tu tens uma porta, sabemos que Tu tens uma oportunidade, sabemos que Tu tens, ó Deus, um insight, Tu tens uma estratégia, ó Senhor, a mesma sabedoria que o Senhor liberou na vida de José, ó Pai, sabedoria para administrar recursos, para fazer com que sementes, ó Pai, que tem o poder, ó Pai, da multiplicação, se multipliquem. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que haja multiplicação na vida do Teu povo, Senhor, que haja a provisão angelical, trazendo, Senhor, caminhos, portas, onde os nossos olhos não conseguem enxergar, mas estão ali, estão diante de nós, e é o Senhor quem nos capacita a provermos, é o Senhor quem nos capacita, Senhor, para que todos esses recursos venham às nossas vidas, venham para o reino. Por isso, Senhor, nós profetizamos as 6 antenas ali instaladas, profetizamos o nosso canal de televisão, porque nós acreditamos que as nossas famílias, como famílias benditas, Senhor, receberão da Tua parte, ó Pai, a porta, porque Tu és um Deus de janelas. As janelas dos céus estão abertas sobre este ministério. Sim. As janelas dos céus estão abertas sobre este ministério. E por isso nós acreditamos que toda a abastança, toda a provisão que vem de Ti, Senhor, está em nossas vidas. Por isso, Senhor, libera sobre a vida do Teu povo. Porque a Tua palavra diz que por causa da unção, o jugo seria quebrado. Que esta unção que está em nós seja liberada, Senhor. Que o Teu Espírito Santo comece a liberar agora esta unção poderosa, e nós quebramos todo o jugo da dívida, nós quebramos, Senhor, todo o jugo da escassez, nós quebramos, Senhor, todo o jugo das necessidades, porque Tu és um Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Oh, Tu és um Deus que supre, meu amado Senhor, supre cada uma das Tuas necessidades. Não faltará o pão nosso de cada dia na mesa das nossas famílias, mas o Senhor haverá de dar mais, porque o Senhor não somente dá 30, o Senhor dá 60, o Senhor dá 100 por 1 da semente. E nós abrimos mão de tudo na nossa vida, Senhor. Abrimos mão por amor ao reino, por amor ao Evangelho, por amor à Tua palavra. Então nós recebemos o cêntuplo de vezes. Amém, Senhor. Já em vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Oramos ainda, Senhor, pela unidade das nossas igrejas. Oramos pelos bispos que estão aqui esta manhã e pelos seus ministérios. Profetizamos, Senhor, que cada uma das igrejas Cristo Vive comprará o seu terreno e construirá o seu templo, Pai. Eu creio nisso, Deus. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. Nós cremos num Deus vivo, Pai. Essa unção que fez o mar vermelho se abrir, o maná ser derramado, a pedra largar água, Senhor, é a unção que está na nossa vida.
a unção do Todo-Poderoso. Por isso, nesta hora, Deus, pela unidade da igreja Cristo Vive e pela unidade, ó Deus, de todas as igrejas no Brasil, Pai, que esse encontro de quinta-feira passada esteja agora repercutindo, Senhor. O inferno foi abalado violentamente, o reino foi engrandecido, Pai. Por isso nós dizemos: cumpra-se a palavra, Deus, cumpra-se a palavra. E a minha última palavra, Deus, traz de volta aqueles que nos pertencem, aquelas famílias que foram enganadas, Pai, pela voz negativa da mentira, da ilusão. Eles são deste ministério, Pai. Eu profetizo que entrarão por essas portas e darão graças a Deus, porque foram libertadas de um jugo, de uma canga, em nome de Jesus Cristo, Pai. Qualquer situação que esteja na tua vida, que tu chames de impossível, eu declaro agora possível, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Reverta-se essa situação, reverta-se essa situação. Olha, doença, ouça, eu não estou orando no meu nome, porque o meu nome não tem nenhum valor. Eu estou dizendo em nome de Jesus: saia do corpo, deu fora daqui deste lugar. Pelo sangue do Cordeiro somos protegidos, em nome de Jesus, Pai. Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro nós o vencemos. Pelo sangue do Cordeiro nós o vencemos. Essa situação que tu chamaste de impossível até há pouco, já é possível. Deus a reverteu. Olha, não digas que não, Deus reverteu. Não duvides, Deus reverteu. Está feito, está consumado. E por termos essa certeza, nós louvamos e aplaudimos ao Senhor. Vamos lá, igreja. Amém. Levante as suas mãos, diga: Pai, Abba, Pai. Obrigado, Jesus, por esta manhã vitoriosa. O inferno não queria que nós estivéssemos aqui. As forças espirituais do mal intentaram tudo, mas todos perderam, porque a igreja é vitoriosa. Aleluia, 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 aleluia. Abençoamos o alimento, para que esta festa ágape seja uma marca na vida de todos nós, e na minha em especial, Pai, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Olha, abraça alguém do teu lado até a costela fazer clic, tá bem? Depois nós oramos pelos enfermos.